Oi, para vocês que não me conhecem, eu sou Marcelo, filho da dona deste canal que faleceu, né? Levando junto com ela grande parte das coisas que eu passei, das coisas que eu vivi, né? Ela sabia de muitos fatos que aconteceram comigo ao longo da vida. E eu decidi fazer essa playlist não por pensar coisas ruins, não por querer julgar ninguém, mas para deixar registrado no canal a minha história. Porque eu insisti para que ela fizesse o canal. Eu insisti para que ela fizesse os vídeos. Eu insisti para que ela se ocupasse. Eu insisti para que ela deixasse o legado eterno dela aqui no YouTube. Agora que ela se foi, não é justo que grande parte das coisas que eu passei também fiquem esquecidas, também fiquem largadas. É uma posição muito difícil a minha. É uma posição de ter sido mais velho aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade eu fui diagnosticado com câncer infantil, tá? Eu tive um câncer no testículo direito, que se não fosse ela correr atrás dos exames de sangue iniciais, jamais teria caído no hospital que salvou minha vida. Sou muito grato ao hospital que salvou minha vida. Mas o ano era 2000. Fazem 22 anos. Vamos completar 22 anos na data da publicação desse vídeo. Eu não tive que fazer quimioterapia. Eu não tive que fazer radioterapia. Eu sofri. Mas eu não tô aqui para dizer tenham pena de mim, coitadinho de mim. Eu quero que saibam da minha história. Eu quero que saibam que, mesmo só com a cirurgia resolvendo o problema, nos anos 2000, né? O ano era 2000, eu me tornei uma criança diferente das outras. Eu me tornei uma criança que, para as pessoas que não conheciam o que era aquilo, uma aberração. Eu me tornei uma criança excluída de muitas coisas, só porque não tinha uma das bolinhas, né? Simplesmente as pessoas falavam para minha mãe que ele tem uma doença ruim, eu não vou deixar perto das minhas alunas, eu não vou deixar perto dos meus alunos. Com a era da internet hoje, isso mudou drasticamente. Com a era da internet, as pessoas sabem, as pessoas pesquisam, as pessoas têm mais consciência, as pessoas não fazem tanto bullying sobre o assunto quanto na época. Me carrega isso até hoje. Me carrega porque eu nunca consegui ter um relacionamento verdadeiro assim, entregue de corpo e alma com ninguém. Eu me tornei uma pessoa fechada, eu me tornei uma pessoa esquisita para muitos e me tornei uma pessoa que luta para sobreviver, luta nas circunstâncias para sobreviver, certo? É complicado.
É complicado. Eu fui, graças a Deus, diagnosticado a tempo. Era uma espécie incomum para a época. Eu fui o terceiro caso do hospital de referência em que eu fui tratado. Era uma coisa que poucos médicos tinham visto. O que acontece com o tipo de câncer que eu tive é que ele me tornou adolescente aos 5 anos de idade. Então, meus níveis hormonais eram absurdos. Carrego também até hoje um grande problema nisso. Ó. Eu tenho um aumento muito grande da tireoide. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas eu passei a ser adolescente aos 5 anos de idade. Passei a ter comportamentos de adolescente aos 5 anos de idade. Passei a querer fazer coisas aos 5 anos de idade. E esses foram os grandes sinais que a minha família percebeu para ir atrás de ajuda médica. Foram sinais complexos também, porque eu parecia uma criança perturbada. Eu parecia uma criança perturbada por diversos aspectos. É complicado. É complicado ela não tá mais aqui. É complicado ter que encarar que a pessoa que mais sempre esteve ao seu lado e no final eu não pude estar ao lado dela. Ela pousava comigo todas as noites, dentro do hospital, num colchonete. Quando eu saí da cirurgia, ela conta que eu gritava, gritava, gritava. Os médicos tinham amarrado na maca para poder não ter perigo de eu coçar ou de eu querer arrancar os pontos. Ela conta que ela levou mais de 3 horas para me acalmar. Mais de 3 horas para me acalmar. E aí eu comecei a ir nos exames. Foram exames de sangue, exames de imagem, exames de sangue, exames de imagem, e os médicos com medo de uma recidiva, e os médicos com medo. Eu escondia de todo mundo. Eu escondia o tratamento que eu fiz, eu escondia que eu ia no hospital. Eu tinha vergonha até 2018 de falar, inclusive a palavra, né? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de chegar para as pessoas e falar. Eu preferia me afastar. Eu preferia não dizer. Eu preferia ficar ali. Mas essa é a real verdade. E a vida me fez pensar muitas vezes numa coisa. Quanto uma criança sofre pelas vezes a incompreensão de adultos. Nos anos 2000, os adultos não tinham a mínima ideia do problema que eu tive. A mínima ideia de como agir. Nem pedagogos, nem psicólogos. Iam falar o que para mim? Tentaram. Inúmeros. Inúmeros tentaram. Pegar medo de aversão à agulha, porque tinha que tirar sangue, sangue, sangue. Pegar medo de aversão ao hospital, de aversão às pessoas. Achar que você está melhor mais sozinho do que
com uma namorada, com uma pessoa ao meu lado. É difícil. É difícil se sentir sozinho. E olha que eu já tentei muitas coisas para tentar não me sentir sozinho nesse aspecto. É complicado. Eu me sentia na escola um CDF, porque eu tinha que estudar para ser notado. Tinha medo de ditados. Tinha medo, passei a ter medo de muitas coisas. Fui me alfabetizar na 7ª série. Sim, fui alfabetizado integralmente na 7ª série. E entrei na universidade aos 17 anos. Culpa das consequências do que eu tive aos 5 anos? Sim. Mas foi bom. Pelo menos eu vivi. Tô aqui vivo para contar a história. Tô aqui vivo para falar para vocês. E olha que eu estudei. Eu queria entrar naquela universidade de qualquer maneira. Eu estudava para as pessoas chegarem perto. Eu estudava para que as pessoas viessem até mim pela minha inteligência. Nunca fui afim de, vamos passar um produto de beleza, quero ficar mais elegante, quero passar um desodorante legal. Pra quê? Não quero atrair essas pessoas. Eu queria atrair pessoas que precisassem de mim pelo meu conhecimento. Então eu estudava. Toda hora que eu podia. Porque até antes da 7ª série sempre eu era excluído de educação física, excluído de coisas. Minha mãe me mudou diversas vezes de escola. O tempo que eu fiquei numa escola era até o tempo que as pessoas, os diretores, as pessoas descobrissem o que eu tive. A partir do momento que as pessoas descobrirem o que eu tive aos 5 anos, não tinha mais sossego. As pessoas começavam a me olhar diferente, como se eu fosse algo não humano, como se eu não fosse uma pessoa. Minha mãe ia lá e me trocava de escola. Da 1ª série à 7ª série, eu estudei em mais de 20 escolas. Trocava. Eu estava já acostumado a trocar de sala, a trocar de escola, a trocar de turma, a me adaptar, a resolver livros e livros e livros, porque eu precisava aprender. Eu precisava ter uma arma que era o conhecimento. Quando criança era a única coisa que eu podia depender. Porque o conhecimento poderia atrair pessoas para perto de mim. O conhecimento poderia me tornar mais humano. O conhecimento poderia me tornar mais vivo. Nos próximos vídeos eu vou contar mais a respeito de outras coisas da minha vida. A respeito de vários fatos interessantes. Grande parte foram
enterrados com ela. Mas eu não quero que esses fatos fiquem escondidos. Quero contar. Quero ser ouvido. Não quero que as pessoas sintam pena de mim. Mas eu quero que as pessoas saibam o porquê sou o que sou hoje e eu devo ao quê. Uma plástica às vezes poderia ter resolvido para uma criança de 5 anos atormentada e com medo. Poderia ter sido colocada uma prótese e fingido que nada aconteceu. Poderia. Mas nunca foi feito. Nunca. Eu continuei carregando isso por 22 anos. Junto com ela. Junto com a pessoa que mais me deu forças para vamos em frente. Obrigado.